Este é o índice de felicidade dos jovens britânicos, que revela uma tendência preocupante. A felicidade e a confiança entre jovens de 16 a 25 anos atingiram um nível mais baixo em 13 anos. O estudo também descobriu que 48% dos jovens estão preocupados com o impacto do trabalho e das finanças em sua saúde mental. Infelizmente, o estado atual da economia britânica não está ajudando. O Brexit, a Covid e o aumento dos preços de energia devido aos conflitos em andamento na Ucrânia tornaram a economia mais frágil, enquanto a inflação está em um nível recorde e a produtividade estagnou. Segundo o Fundo Monetário Internacional, quase 90% dos adultos estão sentindo o impacto do aumento do custo de vida, com mais da metade reduzindo os gastos não essenciais e o uso de energia doméstica. Para piorar a situação, as desigualdades na sociedade britânica também estão contribuindo para as dificuldades enfrentadas pelos jovens. Este é o momento em que eles são esperados para iniciar suas carreiras e cuidar dos pais idosos, mas os altos custos de moradia, impostos desiguais e um estado de bem-estar desequilibrado criam um período miserável para a geração Z e os millennials. Uma pirâmide populacional divide um país em coortes de idade, com o comprimento do retângulo indicando o tamanho de cada grupo. O primeiro grupo, conhecido como a geração silenciosa, nasceu entre 1928 e 1945 e viveu grandes eventos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, a Grande Depressão, a ascensão das corporações e a era espacial. Em seguida, os Baby Boomers, nascidos entre 1946 e 1964, constituem o maior grupo demográfico do país e desempenharam um papel dominante na formação dos assuntos nacionais. A geração X, nascida entre 1965 e 1980, atingiu a maioridade durante o início da internet, o nascimento dos telefones móveis, caixas eletrônicos e dívidas de cartão de crédito. A geração Millennial, nascida entre 1981 e 1996, é conhecida por sua abordagem digital e proficiência em redes sociais e jogos. No entanto, eles lutam com a educação financeira e têm rendimentos mais baixos do que as gerações anteriores aos 30 anos, dificultando a saída da armadilha do aluguel em um mercado imobiliário em ascensão. Finalmente, a geração mais jovem, nascida entre 1997 e 2012, é a geração Z e nunca conheceu um mundo sem mídia digital e social. Eles são verdadeiros nativos digitais e representam o futuro da tecnologia e comunicação. No entanto, a geração mais jovem é mais vulnerável à atual crise do custo de vida do que seus colegas mais velhos. Segundo dados de cartões de crédito e débito do Barclays PLC, tanto a geração Z quanto os millennials reduziram drasticamente seus gastos com itens discricionários, enquanto as gerações mais velhas conseguiram contar com suas economias para manter seu padrão de vida. Isso se deve, em parte, ao fato de que as gerações mais velhas têm significativamente mais riqueza familiar do que seus colegas mais jovens. No Reino Unido, o Baby Boomer médio tem cerca de 5 vezes mais riqueza do que os millennials e mais de 20 vezes mais riqueza do que a geração Z. A riqueza familiar, incluindo a riqueza líquida de propriedade, riqueza de pensão privada e riqueza financeira líquida, pode ajudar as famílias a enfrentar choques de renda, proporcionando um amortecedor durante os períodos difíceis. No entanto, os níveis de riqueza seguem um padrão ao longo da vida, aumentando durante a idade ativa e diminuindo na aposentadoria. Portanto, é razoável esperar que os grupos etários mais velhos possuam uma maior parcela da riqueza nacional. Em 2018 a 2020, a riqueza atingiu o pico entre os 65 a 74 anos, que possuíam, em média, mais de 500 mil libras de riqueza, em comparação com apenas 24 mil libras possuídas pelos jovens de 20 a 29 anos. Mas o que é ainda mais crucial é a porcentagem de mudança na riqueza ao longo do tempo. A parcela de riqueza detida por aqueles com 65 anos ou mais aumentou de 42% em 2006 a 2008 para 51% em 2018 a 2020, principalmente impulsionada por mudanças na política de pensões e inflação dos preços dos ativos. A riqueza líquida familiar tem crescido muito mais rápido do que os rendimentos médios nas últimas décadas. Como resultado, o estoque de riqueza líquida familiar em relação ao produto interno bruto aumentou de cerca de 3,5 vezes para quase 8 vezes do produto interno bruto desde 1991. Isso tornou cada vez mais difícil para as famílias se tornarem ricas apenas por meio dos rendimentos. Em vez disso, a capacidade de uma família acumular riqueza tornou-se mais crítica para definir resultados na vida, como se tornar proprietário de uma casa. Antes da atual crise do custo de vida, os jovens já enfrentavam desafios significativos com os custos de moradia, o que teve um efeito prejudicial em seu padrão de vida. Em comparação com as gerações anteriores, os jovens tinham que gastar uma proporção muito maior de sua renda líquida com custos de moradia. Por exemplo, aqueles nascidos entre 1981 e 1985 tinham que alocar 24% de sua renda para custos de moradia aos 30 anos, enquanto aqueles nascidos entre 1946 e 1950 só precisavam gastar 11%. Isso resultou em rendimentos comprimidos para os jovens mesmo antes da crise do custo de vida. Esses altos custos de moradia levaram muitos jovens adultos a viverem com seus pais, seja por razões financeiras ou por desejo de mais espaço. Embora a pandemia tenha contribuído para um aumento no número de jovens morando
trabalhando em casa, a tendência estava em ascensão desde 2008. Em contraste, mais da metade dos baby boomers possuía suas casas aos 30 anos, enquanto as taxas de propriedade de casa nessa idade eram menos de um terço para os millennials. Além disso, os millennials que compraram uma casa pela primeira vez nos últimos 5 anos podem enfrentar custos de juros ao longo da vida significativamente mais altos do que esperavam. O aumento das taxas de juros afetará desproporcionalmente as famílias com hipotecas, com mais de um terço dos jovens de 25 a 34 anos enfrentando um adicional de 8% de sua renda indo para pagamentos de hipotecas até o final de 2026. Taxas de juros mais altas têm efeitos positivos e negativos nas famílias. Enquanto os mutuários podem ver pagamentos de juros mais altos em suas dívidas, os poupadores ganharão mais juros sobre suas economias. No entanto, como os jovens tendem a ser mutuários líquidos, o aumento das taxas de juros é tipicamente considerado mais prejudicial para eles do que para os grupos etários mais velhos com níveis mais altos de poupança. Apesar desses desafios, é importante reconhecer que cada geração enfrenta seu próprio conjunto único de dificuldades. Por exemplo, alguém com uma hipoteca no início dos anos 1990 pode ter lutado com taxas de juros em alta, mesmo que os preços das casas fossem mais baixos, tornando os empréstimos mais acessíveis. Da mesma forma, embora as casas pudessem ser baratas nos anos 1960, as pessoas também tinham que lidar com gasolina com chumbo, expectativa de vida mais curta e desigualdade de gênero. Embora seja verdade que cada geração tem seus próprios desafios, algumas foram mais afortunadas do que outras. Indivíduos mais velhos que agora estão na idade da aposentadoria geralmente se beneficiaram mais. Em média, alguém nascido em 1956 pagará cerca de 940 mil libras em impostos ao longo da vida, mas receberá benefícios estatais totalizando aproximadamente 1.200.000 libras, ou 291 mil libras líquidos. Em contraste, alguém nascido em 1996 receberá menos da metade desse valor, com um jovem de 27 anos hoje recebendo mal mais do que alguém nascido em 1931, antes mesmo do termo estado de bem-estar se popularizar. A pandemia de Covid-19 exacerbou a divergência entre as gerações, com os mais velhos reduzindo seus gastos durante a pandemia e depois aumentando-os. Isso pode ser devido aos aposentados acumulando economias durante a pandemia e agora gastando-as. Antes da pandemia, o Reino Unido havia experimentado uma década de estagnação marcada por crescimento lento e alta desigualdade, o que teve um impacto negativo nos padrões de vida dos britânicos de renda baixa média. A dependência das gerações mais jovens no apoio intergeracional, especialmente dos pais, exacerba esses desafios econômicos. Os jovens trabalhadores estão cada vez mais tomando decisões de emprego com base na proximidade das casas dos pais, e a dependência do apoio financeiro dos pais para acessar a escada da habitação reforça as desigualdades existentes e enfraquece a mobilidade social para a próxima geração. Para conduzir a economia através dos desafios agudos atuais e renovar o progresso nos padrões de vida geracionais, o Reino Unido precisa de uma nova estratégia econômica. Essa estratégia deve se basear nas forças do país, aumentar o investimento empresarial e abordar a persistente alta desigualdade de renda e riqueza para garantir que as gerações futuras tenham acesso a empregos seguros e bem remunerados, moradias de qualidade a preços acessíveis e rendimentos estáveis que possam suportar choques futuros. Ao lançar luz sobre os desafios enfrentados pela geração mais jovem, o governo pode ajudar a melhorar a vida de todos os cidadãos.